A Espanha é um dos destinos mais populares dos brasileiros no exterior. Seja por causa das belezas do país, seja por causa da facilidade da língua, que é muito próximo do português, da localização, muitos brasileiros acabam optando por viver lá. O que eles não sabem, muitas vezes, é que esse período trabalhado na Espanha pode ser aproveitado para se aposentar no Brasil. Meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente vai conversar sobre o acordo previdenciário entre Brasil e Espanha. Vem comigo. A Espanha é uma monarquia constitucional cujo rei é Filipe VI. A capital do país é Madrid, que é um dos principais destinos de nós brasileiros, assim como as regiões de Galícia e Andaluzia. O país faz parte da zona do euro, tem como língua oficial o espanhol e uma população com aproximadamente 46,93 milhões de habitantes e faz parte da zona do euro, sendo o euro justamente a moeda oficial. Segundo o Itamaraty, cerca de 156 mil brasileiros vivem de maneira oficial na Espanha. Além do mais, há muitos brasileiros que já trabalharam nesse país, sendo que todas essas pessoas, o acordo firmado é de suma importância, pois podem aproveitar o período trabalhado num país para se aposentar no outro. Apenas para a gente entender para que serve esse tipo de acordo previdenciário, tá? Ele basicamente evita a bitributação em matéria previdenciária, ou seja, que seja pago o INSS aqui no Brasil e o INSS espanhol, de novo lá na Espanha em alguns casos. Esses acordos normalmente são feitos quando existe uma comunidade expatriada no outro país muito grande, a relação de amizade entre os países, ali, comercial entre os países, né? Há uma relação forte comercial, tá? Acaba sendo interessante para a empresa, para o empregador, para o governo federal também e, por consequência, para toda a população, certo? Normalmente o pessoal, o que me pergunta mais para, né, trabalhei no país e como é que eu faço para me aposentar, então acaba sendo interessante porque os períodos trabalhados nos países, muitas vezes, obedecendo alguns critérios, eles podem ser somados para efeitos de aposentadoria. Então, eventualmente, uma pessoa pode pegar o tempo trabalhado na Espanha para se aposentar no Brasil, fazer o caminho contrário também e, eventualmente, ter até duas aposentadorias, que, claro, é bem bacana. Esse acordo entre o Brasil e a Espanha ele entrou em vigor em dezembro de 95, aí foi feito um ajuste administrativo que é meio que para esclarecer alguns pontos que eles não estão claros no acordo, tá? Foi feito um acordo complementar em 2018 e também o Brasil e a Espanha eles fazem parte, porque o Brasil é signatário, ou seja, assinou o acordo previdenciário ibero-americano, dos países ibero-americanos. Entre os vários países que assinaram esse acordo estão Brasil e Espanha. Basicamente, nesse caso, eu vou falar do acordo Brasil-Espanha especificamente, não do ibero-americano, porque normalmente esses acordos de vários países, eles são mais restritos, tá? Então a gente fala do acordo Brasil-Espanha que é um pouquinho mais aberto, embora a revisão de 2018 tenha também reduzido bastante os benefícios. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e ler todos esses documentos, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para você dar uma conferida e passar uma tarde agradável lendo todos os acordos entre Brasil e Espanha. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é a quem se aplica o acordo. Ele se aplica, claro, aos brasileiros e espanhóis, na verdade a qualquer pessoa que esteve sob a legislação brasileira e espanhola, tá? Ou seja, que trabalhou no Brasil ou na Espanha durante um certo período. Para o Brasil, ele se aplica ao regime geral e a 4 tipos de benefício: a aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, certo? Para a Espanha, é basicamente a mesma coisa, o acordo se aplica também ao regime geral e alguns regimes especiais ali fora dos servidores civis e militares. E ele também se aplica aos mesmos benefícios, tá? Pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. E quando eu digo que se aplica a tais pontos é pelo seguinte: por exemplo, se você quer se aposentar por tempo de contribuição no Brasil, embora tenha caído na regra 2019 e tal, mas para quem preencheu os requisitos, enfim, para a regra de transição ainda vale. Então você não pode simplesmente pegar o período da Espanha e trazer para o Brasil para somar e se aposentar por tempo de contribuição. Pelo menos em tese, até existe algumas teses sobre isso, tá? Mas em teoria você não pode fazer isso. Então o que acontece? Você vai poder trazer o período da Espanha para se aposentar por idade, mas não trazer o período da Espanha para se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo.
Bom, só para a gente ter uma noção geral assim de como funciona a Previdência espanhola, bem geral, eles, na verdade, eles têm um sistema contributivo, um sistema assistencial, tal como o Brasil, tá? Que aqui contributivo a gente paga para receber depois, certo? Pelo menos essa é a regra, se não é assistencial. Eles têm alguns tipos de benefício, alguns tipos de regime, por exemplo, regime dos marítimos, regime dos trabalhadores independentes, que é o nosso autônomo e tal. E além disso, tem uma curiosidade, eu achei bem interessante, eles têm uma curiosidade que o INSS deles chama também INSS, só que com outra sigla, claro. Mas então a gente pode falar do INSS brasileiro e do INSS espanhol. Bom, pessoal, eu vou trazer um breve resumão aqui para vocês dos benefícios espanhóis, tá, que estão previstos no acordo, aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, tudo isso. Eu sempre falo que é complicado, a gente, por exemplo, vai fazer uma assessoria, ou a gente, ou você mesmo quer saber, tá querendo saber do acordo, como se aposentar no Brasil e tal, mas se ninguém fala quais são as regras na Espanha, eventualmente você não sabe. Então, eu vou tratar com vocês, certo? A questão é a seguinte, primeiro vamos falar da aposentadoria por idade, tá? Na aposentadoria por idade deles, eu particularmente achei um pouco complicado o negócio, porque a regra é que a gente se aposenta, a idade mínima é 65 anos. Sempre tem dois requisitos, idade e carência, tá? A idade mínima é de 65 anos, só que ela vai subir gradativamente até chegar a 67 anos de idade. Eles também, como uma grande parte dos países europeus, eles estão em regra de transição, ou seja, vai aumentando pouco a pouco, tá? Então hoje é 65 e vai chegar até 67 anos. Além disso, para carência, a carência é o tempo mínimo de contribuição, a pessoa tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Só que se tiver muito tempo sem contribuir, não vai conseguir pegar o benefício. Desses 15 anos, pelo menos 2 tem que estar nos últimos 15 anos ali que antecedem a aposentadoria, tá? Como eu falei no início, eu acho um pouquinho complicado a aposentadoria na Espanha, ela tem uma série de variáveis e tal, estou trazendo para vocês a regra bem geral, certo? E se tiver, claro, só 15 anos de contribuição, a pessoa se aposenta, mas ela não vai receber o máximo. Bom, na verdade no Brasil é assim também, né? A gente pode se aposentar com 15 anos de contribuição, só que vai receber 60% do que teria direito. Com relação à pensão por morte também, os requisitos, tem que ter um tempo mínimo de contribuição, tipo no Brasil, tá? Então, em regra geral, o trabalhador ele tem que ter efetuado 500 dias de contribuição, né? Olha que interessante, eles falam em dias, aqui no Brasil a gente fala sempre em meses, né? Só que esses 500 dias tem que ser no curso dos últimos 5 anos que antecederam o óbito, tá? Então, se a pessoa faleceu em 2021, de 2016 para frente, tem que ter pelo menos 500 dias de contribuição, certo? Esse pressuposto, esse requisito, ele não é exigido em caso de concessão para uma criança ou se é um óbito decorrente de acidente de trabalho. Em caso a pessoa não tivesse filiada ao regime, ao INSS espanhol, né? Caso ela não tivesse filiada, ou caso ela não tivesse a qualidade segurada, quando a gente chama, qualidade segurada é quando a pessoa ainda está coberta ali pelo guarda-chuva do INSS, ela ainda é segurada do INSS, né? Então, assim, se ela tivesse pelo menos 15 anos de contribuição a partir de 1999, então ela já garante o direito, não dela, mas dos dependentes, de gozar do benefício de pensão por morte. Vamos falar agora da aposentadoria por invalidez espanhola. Ela, na verdade, é considerado inválido, incapaz para trabalhar na Espanha. Quem tem pelo menos 33% é considerado pelo menos 33% da incapacidade. Eles têm 4 tipos de aposentadoria por invalidez, achei bem interessante. A gente vai ver cada um desses 4 tipos. Mas antes que eu me esqueça, eu queria pedir para você, se você chegou até aqui no vídeo, imagino que tenha achado interessante, já peço para curtir o vídeo, encaminha para o seu amigo, para eventualmente ele poder se aposentar no Brasil, poder se aposentar na Espanha, ter uma dupla aposentadoria. Também fica à vontade para se inscrever no canal, para ficar sempre ligado nas notícias de direito previdenciário. Bom, a primeira que a gente conversa é incapacidade permanente parcial. Isso é para quem teve uma diminuição de ao menos 33% da capacidade laboral, tá? A carência, sempre que eu falar carência, é tempo mínimo de contribuição, tá? Porque o INSS, o espanhol e o brasileiro, eles são sistemas contributivos, você tem que pagar para depois ter direito a alguma coisa, certo? Então essa carência, esse tempo mínimo de contribuição é de 1.800 dias nos últimos 10 anos. Certo? Então, se por exemplo você sofreu uma lesão, ficou doente no ano de 2021, nos últimos 10 anos, de 2011 para frente, certo? Você tem que ter pelo menos 1.800 dias pagos. Então a gente tem ainda a incapacidade permanente total, que é quando a pessoa não pode mais exercer atividade, mas a atividade da profissão dela, tá? Ela está inválida, está incapaz para a profissão dela.
então tem esse tipo de benefício. Para carência, as regras elas são diferentes se a pessoa tem mais ou menos de 31 anos de idade. Eu não vou trazer aqui porque eu acho que vai ficar muito longo, certo? Mas basicamente, se você tem menos de 31 anos de idade, a lei espanhola pede menos tempo de contribuição para você, tá? Em seguida a gente tem incapacidade permanente absoluta, essa sim, para quando você não pode exercer mais nenhum tipo de profissão, seja a sua profissão habitual, você não, você se estiver na situação, mas o espanhol normalmente que está na situação. Então a pessoa não pode mais exercer a profissão dela e não pode exercer nenhum outro tipo de profissão, tá? Nesse caso a carência é de 15 anos, sendo ao menos 3 desses 15 anos nos últimos 10. Vocês veem que eles gostam bastante de trabalhar, que a pessoa tenha uma certa regularidade das contribuições, né? Bom, por último a gente tem a grande invalidez, certo? Que é quando a pessoa precisa da ajuda de terceiro, a pessoa está permanentemente incapaz para trabalhar e ela precisa da ajuda de um terceiro. A gente tem isso no Brasil, é um nosso adicional de 25%, tá? Então na Espanha eles também têm um benefício semelhante. Só dois detalhes com relação à aposentadoria por invalidez. Quando se trata de acidente de trabalho, não há carência, ou seja, não precisa de um tempo mínimo de contribuição. A pessoa no primeiro dia está lá trabalhando, se machucou acidente de trabalho, pode pedir o benefício se precisar, tá? E o valor do benefício, o valor da aposentadoria, dessa aposentadoria por invalidez, ele varia de acordo com o tipo de um desses 4 benefícios que eu falei para vocês e com a idade da pessoa, tá? Dependendo da idade da pessoa, então também o benefício vai variar para cima ou para baixo. O último benefício aqui para a gente fechar essa parte é com relação ao auxílio-doença, tá? A Espanha, como em muitos países da Europa, esse auxílio-doença, digamos assim, eu falo digamos assim porque não é exatamente assim que chama na Espanha, mas seria o equivalente. Esse benefício ele engloba 2 prestações, as prestações in natura e as prestações pecuniárias. Pecuniárias é em dinheiro, igual a gente recebe aqui do INSS. A pessoa está afastada do trabalho e o INSS vai pagar um valor para a gente, tá? Na Espanha também. Só que lá eles também têm prestações in natura, certo? Com relação a medicamentos, a hospitalização, esse tipo de coisa, tá? Eu falo aqui só das prestações pecuniárias. Basicamente, a pessoa tem que estar afiliada, tem que estar, né, coberta ali pelo Previdência, ter começado a contribuir para a Previdência deles há pelo menos 180 dias, tá? Tem que ter 180 dias de contribuição nos últimos 5 anos, certo? Senão, daí a pessoa não vai ter direito a pedir o benefício. Se a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho, então a pessoa não precisa cumprir essa carência e tá livre. No primeiro dia, como eu falei para vocês, se machucou, ela já pode pedir o benefício. Há um detalhe que eu achei bem interessante. Na Espanha, o benefício de auxílio-doença ele é concedido por no máximo 365 dias, renováveis por daí mais 180. Então, na verdade, a gente tem 365 mais 180. Passou disso, eles consideram a aposentadoria por invalidez. E eu faço essa ressalva, olha só que legal, porque no Brasil, essa bagunça chamada Brasil, a gente é o seguinte, as pessoas ficam anos ali em auxílio-doença, daí ninguém aposenta por invalidez, daí o juiz vai lá e fala, não, porque a incapacidade é provisória. Porra, o cara tá 5 anos ali recebendo, 10 anos às vezes recebendo o auxílio-doença e o INSS, o juiz estão dizendo que o negócio é provisório. Então é complicado, tá? A gente, enfim, já fiz vídeo sobre isso e tal. E na Espanha a gente tem uma situação bem legal, né? Quer dizer, não é legal a pessoa ficar machucada, mas se a pessoa recebe 365 mais 180, automaticamente vai converter para invalidez. Eu acho que a gente podia adotar isso também na lei brasileira. Bom, voltando para a parte do acordo, a gente tem algumas cláusulas ali que eu acho importante dar uma olhada por cima, né? Claro, mas esse tipo de acordo ele sempre fala em igualdade de tratamento, tá? O que é igualdade de tratamento? Eu, Otávio, sou brasileiro, daí eu vou para a Espanha, me vinculo ao regime espanhol de previdência social, então eu passo a ter os mesmos direitos de um espanhol em matéria de previdência social, tá? Então, e claro, o espanhol que vem para cá a mesma coisa. Então essa igualdade de tratamento é justamente isso, ter a igualdade de tratamento em matéria previdenciária se você se vinculou ou está vinculado ao outro regime. Eu ainda comento com vocês sobre o deslocamento de pessoas, tá? Isso também é bem comum nesse tipo de acordo. Aqui no acordo entre Brasil e Espanha, o prazo é de 36 meses, renováveis por mais 24. O que é isso? A pessoa trabalha com uma empresa brasileira, tá? E essa empresa brasileira pede que você vai para fora, enfim, e você vai trabalhar na Espanha. E você continua vinculado a essa empresa no Brasil. Então, para que você não tenha que pagar a INSS no Brasil e na Espanha, que certamente vai dar um desfalque no seu salário e na empresa também, então existe essa espécie de compensação. Você pode ficar até 36 meses lá na Espanha, trabalhando por essa empresa brasileira, sem recolher para o INSS espanhol de lá, olha só que legal. E esse prazo de 36 meses ele é renovável por mais 24 meses, tá? Então a pessoa aí tem 5 anos podendo trabalhar para uma empresa de um país, certo? Sem se vincular
ao outro regime. Esse é um dos motivos da importância desse acordo, tá? Como eu falei no início ali, para evitar essa bitributação em questão previdenciária. Mas só alertando isso, tem uma série de formulários para preencher, tá? Enfim, tem que pedir autorização para o INSS, seja da Espanha ou do Brasil, certo? Você tem que informar tudo bonitinho, senão não vai considerar. E se eles não autorizarem, se você não preencher o formulário, aí sim, aí você vai ter que pagar 2 previdências, se não fizer, claro, é sonegação fiscal, né? E eu acho isso um ponto bem interessante, principalmente, como eu falei no início ali, o Brasil tem uma proximidade grande com a Espanha, né? Por vários motivos e tal, a língua é um deles. E muitas empresas, às vezes, elas enviam o trabalhador para fora, elas eventualmente não sabem dessa vantagem, acabam gastando a mais, acabam pagando 2 vezes a previdência e tal, sendo que poderiam se valer dessa cláusula, desse dispositivo do acordo para economizar, né? Para não ter que pagar a previdência 2 vezes. Então, acho que isso é bem interessante. Eu falo ainda para vocês os períodos de totalização e os períodos independentes. Isso é para a gente se aposentar, para saber como que a gente vai se aposentar. Se aposenta uma vez só, se aposenta 2 vezes, tá? Período independente é basicamente o seguinte: eu, Otávio, tenho 65 anos de idade, eu preenchi meus requisitos, eu trabalhei os 15 no Brasil, trabalhei pelo menos os 15 ali na Espanha, tá? Dentro daquele prazo lá. Então eu preenchi os requisitos de acordo com a lei brasileira e eu preenchi os requisitos de acordo com a lei espanhola. O que acontece? Eu tenho 2 benefícios independentes, eu tenho 2 aposentadorias independentes. Por que elas são chamadas independentes? Porque eu não preciso trazer o tempo da Espanha para somar com o Brasil, certo? Então não preciso somar, só com o período que eu trabalhei no Brasil eu estou aposentado. O período de totalização é diferente. Vamos supor que eu tenha também 65 anos, mas eu tenha 15 trabalhado na Espanha e 10 no Brasil. Então a gente sabe que eu não preenchi o tempo mínimo de contribuição no Brasil, que são 15, certo? Eu tenho 10, eu preciso de mais 5. Eu posso pegar de 5 da Espanha e trazer para o Brasil. Então eu tenho um período de totalização. Por quê? Porque eu totalizei períodos. Eu peguei 10 anos do Brasil, peguei 5 anos da Espanha para preencher o tempo mínimo de contribuição e me aposentar no Brasil. Então essa é uma regra bem legal, tá? Muitas vezes é difícil que as pessoas preencham os requisitos isoladamente em vários países, porque, porra, você vai trabalhar 15 anos exatamente num país, 20 anos no outro e tal. É uma vida contributiva meio longa. Acontece, mas é difícil. Então, se você não preencher esse tempo mínimo de contribuição, você pode pegar do outro país e você vai ter direito a uma aposentadoria. Mas é importante a gente se atentar num detalhe, porque é o seguinte: o Brasil tem acordo com a Espanha, tá? Você é brasileiro e você está aposentado pelo INSS brasileiro na Espanha. O que acontece? O INSS daqui pode enviar o seu benefício, ou seja, a sua aposentadoria, lá para a Espanha. Você recebe direto num banco espanhol. Isso é legal, né? Bacana. Você já rompeu os laços com o Brasil ali, o INSS vai enviar o benefício. Só que é o seguinte: para esse envio eles vão reter 25%, você vai pagar 25% de imposto de renda, independentemente do valor da sua aposentadoria, tá? Se você receber no mínimo, se você receber no teto, você vai pagar esse 25%. A questão tá até para ser discutida no Supremo ali, se esse pagamento é válido ou não, mas o fato é que hoje, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, o INSS está descontando sim esse 25%. Com relação ao cálculo, o pessoal pergunta bastante: Otávio, mas como é que vai fazer conversão de euro para real, de real para euro e tal? Não é feito nenhum tipo de conversão, tá? O cálculo, basicamente, você vai receber de acordo com o que trabalhou no país. Por exemplo, no Brasil você tem que ter 15 anos de contribuição pelo menos, tá? Você, naquele exemplo lá que eu dei, vamos imaginar que uma pessoa tem 10 anos de contribuição aqui no Brasil e pega 5 da Espanha. A pessoa, em regra, vai receber proporcional aos 10 anos trabalhados no Brasil. Ela vai poder se aposentar, mas ela vai receber proporcional ao período trabalhado no Brasil. Trabalhou 5 no Brasil e pegou 10 da Espanha. O cálculo vai ser feito com base nos 5 anos no Brasil, tá? Eu estou resumindo bastante a coisa, porque se a gente vai olhar a instrução ali normativa do INSS, tem na convenção, tem como calcular o benefício e tal. A questão é bem complexa, tá? E tem vários tipos de, enfim, mas e se acontecer isso, muda. E se acontecer isso, muda. E se você tiver tantas contribuições nos 94, aí é outro critério. Então, assim, eu não vou trazer isso aqui para vocês porque eu acho que é um ponto muito técnico, tá? E o objetivo do vídeo é que as pessoas saibam que elas podem se aposentar
2 vezes, se for o caso, e pegar o período de um país para se aposentar no outro e tal. E claro, se você tiver dúvida também, você pode contratar um profissional da sua confiança para fazer um planejamento previdenciário. Pô, queria saber exatamente como é que é o cálculo, quero saber como é que eu faço para continuar pagando o INSS brasileiro lá da Espanha, quero saber mais sobre essa questão de imposto, quero saber quanto que vai incidir o imposto, porque eu ainda tenho bens no Brasil e daí vai ter um imposto e tal. Então tem a questão também da saída definitiva do país. Você informou, você está morando na Espanha há tantos anos, você informou a Receita Federal que você está morando na Espanha? Então também tudo isso é importante, você tem que levar em consideração, tá? E são questões, claro, que não dá para trabalhar tudo isso num vídeo. Então se você está nessa situação, faça o planejamento, contrate um profissional que você confie, que ele possa fazer algumas simulações para você, porque não adianta, porra, daqui a pouco você vai fazer 65 anos, tem 14 anos e 11 meses de contribuição, agora eu vou procurar um cara para fazer uma simulação. Pô, não adianta. Então, o bacana disso é fazer antes, certo? Aí você vai saber, olha, vale a pena contribuir à distância? Não vale a pena? Se vale a pena, vou contribuir com quanto? E a minha situação fiscal, no que isso vai influenciar? Então, isso me parece que é bem importante. Então, se tiver algum ponto específico, porque né, a gente fala coisa aqui meio resumida, se tiver algum ponto que você deseja que eu me aprofunde mais, você pode falar, que daí eventualmente a gente faz um vídeo específico sobre esse ponto, tá? E espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Novamente convido para curtir o vídeo, curtir o canal, se inscrever no canal e ativar a sineta e envia o vídeo para outras pessoas também para compartilhar. Eu acho que esse tipo de informação é bacana circular. Muita gente não sabe que tem direito a isso, certo? Às vezes a pessoa trabalhou na Espanha há vários anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tem direito a se aposentar na Espanha e nem sabe. E eventualmente, se você enviar o vídeo para ela, ela vai ficar sabendo disso, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e espero também que na próxima semana a gente volte a se encontrar. Um grande abraço e até lá.